A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui para mais um dia de reflexão da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, o verso 11 diz assim: aconteceu pouco depois de ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Esse texto fala quando Jesus chega à porta da cidade, estava ali uma caravana onde carregava um jovem que havia morrido. A sua mãe, já viúva, passando por um momento de tristeza, de dificuldade, havia perdido seu esposo, e agora perde seu filho. E essa história fala sobre o filho da viúva de Naim. E ali um cortejo da morte. Mas Jesus está entrando, está na porta da cidade. E ele ali, quando ele está entrando naquela cidade, ele avista aquela mulher. E a Bíblia diz que ele olha para aquela mulher e sente íntima compaixão daquela mulher. E ele diz para aquela mulher: não chores. Aquele cortejo que seguia com aquele jovem que já tinha morrido, juntamente com sua mãe, entristecida e chorando, para que o Senhor ali pudesse se apresentar àquela mulher. Diz que Jesus toca no esquife e fala para o moço: jovem, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o Senhor Jesus entregou aquele jovem à sua mãe. E quando eu paro para pensar nesse texto, eu fico imaginando qual é a nossa atitude enquanto nós estamos no cortejo da vida, no grupo que traz vida, a igreja de Cristo na terra, quando nós nos deparamos com uma situação de dificuldade, com alguém chorando, com alguém doente, com alguém morrendo, numa situação de risco. Qual é a nossa situação? Será que nós damos as costas e vamos embora? Ou fazemos o que Jesus fez, que foi olhar para aquela mulher e ter íntima compaixão? Ele se condoeu com a situação daquela mulher, ele se comoveu com a situação daquela mulher, consola aquela mulher e dá vida ao seu filho e entrega o filho para sua mãe. E esse texto vai mexer com os meus sentimentos, vai falar comigo qual é o objetivo que nós estamos vivendo. Qual é a nossa intenção? Será que nós passamos pelas pessoas que estão com dificuldade e paramos para atendê-las, ou vamos embora sem que nos importemos com ela? E esse texto me faz lembrar de uma situação onde eu estava indo para o templo, indo para a igreja. Eu ali estava responsável por um trabalho, eu precisava chegar na hora. E eu lembro que uma pessoa me parou na rua, uma mulher precisando de ajuda. E a princípio, eu quis ignorar aquela mulher por causa da hora, por causa do tempo que era tão curto para mim. E eu pensei em ir adiante. Mas o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo: como que você vai para a igreja adorar? Como que você vai para o templo adorar e você não pode atender a uma mulher aflita no meio do caminho? E eu lembro que, sem saber muito o que fazer, eu lembro que eu parei naquele dia e dei atenção àquela mulher. Sabe por quê? Porque um tempo atrás eu tinha vivido a mesma situação. Eu estava
dentro de um horário, eu tinha um horário determinado para chegar, e um dia alguém precisou e eu não atendi por causa do tempo, e eu orei ao Senhor: Senhor, me dá uma outra oportunidade. Então agora nessa outra oportunidade que Deus me dava de mostrar quem realmente eu era como cristã, por misericórdia, o Senhor falou o meu coração, e ao ir tentar ir adiante, eu falei comigo mesma: eu não posso. E o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar dentro de mim, e eu falei: minha senhora, pode falar. E eu parei ali para dar atenção àquela mulher, e eu falei para ela: eu tenho um compromisso agora, mas pode falar. E eu ali conversei com aquela mulher, dei um direcionamento da parte de Deus para aquela mulher, dei uma palavra de Deus para aquela mulher. E depois eu segui para o compromisso que eu tinha no templo. E eu lembro que quando eu cheguei ali, eu fui me explicar por que eu havia chegado atrasada. E eu lembro que quando eu estava ministrando naquele dia, então eu pude dizer a experiência que eu tinha tido, porque muitas vezes nós vamos ao templo para orar, vamos ao templo para buscar o Senhor, mas pelo caminho nós encontramos algumas pessoas, e será qual é a atitude que nós temos. Eu louvei ao Senhor pela oportunidade de aquele dia o Senhor colocar aquela mulher no meu caminho, para eu provar para o Espírito Santo, e aliás para provar para mim mesma que eu precisava ter uma atitude como bom samaritano, porque muitas vezes nós vemos as pessoas feridas pelo caminho e passamos, muitas vezes nós vemos as pessoas necessitadas e passamos, porque na teoria, na palavra, na fala, isso é muito lindo, muito, muito legal, mas quando nós vivemos isso no dia a dia, muitas vezes nós temos dificuldade, porque estamos sempre preocupados com o horário, com uma agenda que nós precisamos cumprir, preocupados porque nós temos um compromisso, e muitas vezes largamos as pessoas no caminho. E Jesus vai dar esse exemplo nesse dia, que ele para o cortejo de vida para se encontrar com o cortejo da morte, porque o cortejo que hora antes estava com morte, a partir da parada de Jesus, da olhada que ele dá, do olhar dele para aquela mulher, quando ele toca no esquife, aquele cortejo que era de morte se transforma em vida, porque Jesus tem atitude de parar o seu cortejo de vida para olhar uma mulher que estava numa condição de morte. Que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco, possa nos confrontar através da sua palavra, das atitudes que nós temos. Qual é a nossa atitude quando nos deparamos com uma situação como Jesus deparou com uma viúva de Naim? Ele parou o cortejo para dar atenção àquela mulher. Ele olha para ela, tem íntima compaixão pela situação daquela mulher, toca no esquife, toca em algo morto, toca em alguém morto e traz a vida para a casa daquela mulher. Então o cortejo que antes era do choro e da lágrima se torna em alegria, porque Jesus decide parar o seu cortejo para dar atenção a uma mulher atribulada e triste. Que nós possamos pegar esse exemplo de Jesus, tomar esse exemplo de Jesus e olhar para as pessoas de um modo diferente. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço.